Fala, rapaz, professora Bruna Oliveira de História, e o nosso bate-papo de agora é sobre Jânio Quadros. O título da nossa aula é de Jânio Quadros ao golpe de 1964. Bom, antes de nós entendermos aí como Jânio chega ao poder, é necessário retomar um pouco a história, fazer uma regressão histórica mesmo. Lembrando sempre que a história é uma grande colcha de retalhos e que a gente vai colocando ali retalhos, costurando alguns, para que a história se forme um todo, ok? Então, assim, tudo está interligado. E aí, uma coisa que eu queria deixar aqui ressaltada antes de nós darmos continuidade, é que muitas pessoas, quando conversamos, enfim, falam, história é chato, porque história é estudar o passado. É justamente o contrário. A história, o que nós fazemos no processo histórico de avaliação para poder chegar a um fato e tudo mais? Nós vemos o que está errado no presente e vamos buscar na história, a gente monta uma linha do tempo e a gente vai buscar lá atrás o que deu errado, né? E aí a gente vai perceber que a história ela é cíclica, ou seja, que ela está sempre em movimento e que às vezes ela se repete, ou como farsa ou como tragédia, mas infelizmente se repete, né? E, enfim, não vou fazer a correlação que eu quero fazer ainda, mas já já vocês vão entender e vão viajar junto comigo. No período de 1954, nós temos uma figura muito icônica no poder, né? Getúlio Vargas, a figura mais icônica e contraditória que podemos ouvir falar na história do Brasil, vamos dizer assim. Por que falar de Getúlio Vargas antes de falar de Jânio Quadros? Porque, primeiramente, o golpe de 64 ele foi adiado em 10 anos. Deveria ter ocorrido em 1954, momento esse em que Getúlio Vargas está no poder. Getúlio, a figura mais contraditória que nós temos dentro da história, que se apresenta num primeiro momento como um grande autoritarista, né? Mas em 1954, quando ele retorna nos braços do povo, ele volta diferente. Ele volta nacionalista, com um discurso mais brando, cria a Petrobras, né? E quando o golpe começa a se articular para tirar Getúlio Vargas do poder, ele escreve uma carta testamento. Carta essa que comove toda a população brasileira. Aliás, eu gostaria de sugerir a vocês que fizessem uma pesquisa de imagem mesmo sobre o enterro de Getúlio Vargas. Vocês verão as ruas completamente lotadas. A carta que Getúlio Vargas escreveu foi tão comovente e tão necessária para aquele momento que abafou, né, todo esse andamento, vamos dizer assim, do regime militar que queria se estabelecer já em 1954. Voltando aqui a Jânio Quadros, nossa figura icônica e contraditória, né, que foi eleito pela UDN, que é um partido de direita, certo? Então ele tinha como vice-presidente João Goulart, e toda a campanha de Jânio Quadros foi baseado numa música que eu não vou cantar para vocês, afinal de contas, como cantora eu sou uma ótima professora de história, mas eu sugiro que vocês também procurem o Jânio Vassourinha, né? E o slogan do Jânio Vassourinha é: vou varrer a corrupção do Brasil, certo? Então, assim, todas as pessoas acreditaram que, de fato, naquele momento, ele levaria aí, vamos acabar com a corrupção, porque, pô, olha só para isso. Se um cara vincula a imagem dele a uma vassoura, que é um produto, um item de utilidade doméstica que nós usamos justamente para limpar a casa, e ele diz: o meu lema será vassourinha, porque eu serei o cara que fará parar toda e qualquer corrupção no Brasil, certo? Vamos varrer a corrupção do Brasil. Bom, só que Jânio Quadros, como todo presidente, né, ele é uma pessoa muito contraditória. Para que nós entendamos primeiramente, o que é ser, ele é de direita, né? E aí ele dá o primeiro passo em falso que alimenta aqui, ó, a chegada de 1964. Qual é o primeiro passo em falso que o Jânio vai dar? Ele dá uma
condecoração a Che Guevara, né, na tentativa de estabelecer uma, digamos, economia, uma troca amistosa entre o Brasil e Cuba. Lembrando que Cuba, naquele momento, tinha passado já por uma revolução, vamos dizer assim, porque mudou-se a estrutura de poder, mas também se tornou uma ditadura, assumida depois por Fidel Castro, né? E por quem é Che Guevara nesse momento? Che Guevara é uma figura muitíssimo importante, né, que luta dentro dessa questão ali em Cuba para tentar diminuir a desigualdade social e implantar o que hoje virou uma ditadura. E aí vamos falar, meu Deus, tudo é ditadura, tudo é isso, tudo é aquilo, mas é importante a gente entender esses contextos. E por que essa condecoração a Che Guevara foi tão mal vista? Porque Che Guevara dizia-se comunista, né? E aí as pessoas falam, comunista tem que morrer mesmo. Aí eu paro e pergunto, tudo bem, mas o que é comunismo? Né? Aí a pessoa me responde, a União Soviética, vocês são tudo comunista, bando de sem vergonha, mas não me respondem, na maioria das vezes, quando eu pergunto. Então vamos deixar algumas coisas bem claras aqui. O comunismo, ele não é uma coisa, a ideia de Marx, ao propor a microhistória, né, ou seja, que é um jeito de avaliar a história de uma maneira mais menor, né, uma dimensão menor, e por consequência, se avaliar numa dimensão menor, você vai conseguir ver mais desigualdades. Então, nós temos dois tipos de ideias. São as ideias marxistas e as ideias marxianas, para eu poder chegar nesse ponto do comunismo com vocês. A ideia marxista são as ideias que Marx escreveu e que ele mesmo propôs, para o próprio Marx. As ideias marxianas são as interpretações que diversos historiadores vão dar ao que Marx escreveu lá no século XVIII, certo? Como o comunismo. Então, o comunismo ele é uma corrente socioeconômica, né? É uma corrente historiográfica, ou lembrando que historiografia é a escrita da história, né? Então, essa corrente historiográfica diz que se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. O trabalhador tem que ter o mesmo meio, o mesmo direito de ter acesso a grandes coisas, como empresário, como burguês, como todo mundo. E é isso, é uma sociedade igualitária, apartidária e que ninguém tenha mais do que necessita para poder sobreviver, né? Porque hoje nós temos 5% de pessoas mais ricas do mundo aqui no Brasil, que pagam pouquíssimos impostos, enquanto os pobres continuam a ser exoneradíssimos com impostos pesadíssimos para continuar pagando. E o comunismo é justamente isso que propõe. Entende? Que o problema não está na ideia do comunismo, está na forma como as pessoas interpretam e colocam em prática. E aqui eu estou defendendo Che Guevara? Óbvio que não. Teve os seus defeitos, como toda pessoa de seu tempo fez muita cagada e deixou aí Cuba, de fato, virar uma ditadura que, de fato, nós não conseguimos... para eu conseguir explicar a ditadura de Cuba para vocês, a história de Cuba para vocês, nós precisaríamos aí de uma outra aula só para isso. Mas eu tenho certeza que vocês podem pesquisar em uma das nossas aulas. Bom, e aí nós começamos a ter o enfraquecimento do Estado Democrático de Direito. O que é o Estado Democrático de Direito? O Estado Democrático de Direito prevê que todas as pessoas, independente de sua classe, credo, religião, cor, orientação sexual, deva ser julgada da mesma forma perante a lei, certo? Só que isso não acontece no governo de Jânio Quadros, muito pelo contrário. E quando ele dá essa condecoração para o Che Guevara, isso piora ainda mais. Então, os conservadores, que ele fazia parte, afinal de contas, de um partido conservador, que é o DN, que é a União Democrática Nacional, um partido de direita, aí todo mundo chega e fala, não,
esse cara aí tá querendo demais, o que é isso? A gente tem que se articular para poder voltar e retomar o poder, né? Então, para isso, é preciso, então, enfraquecer a figura de Jânio Quadros, o que não é muito difícil, já que ele vai dando passos em falso a todo o tempo, certo? Então, nós começamos a articulação do golpe a partir dessa condecoração. Mas é importante, mais uma vez, repito, esse golpe teria acontecido em 1954, não fosse a Carta Testamento de Getúlio Vargas. Jânio Quadros, então, renuncia, eu vou repetir assim, renuncia ao poder, dizendo que por forças obscuras ele não poderá continuar governando. Essas forças obscuras, embora ele não tenha deixado claro, são os militares que começam a pressionar. Porque, afinal de contas, o medo de chegar o comunismo no Brasil é muito, muito, muito gigantesco naquele momento. Mas, enfim, nós já conversamos aqui sobre o que é o comunismo no Brasil. E eu quero perguntar para vocês, e eu faço essa pergunta, na verdade, quero deixar esse questionamento. E eu questiono todos os meus amigos e alunos, enfim, é possível aplicar o comunismo no Brasil tal qual foi pensado? Claro que não, Marx pensou nisso numa época em que a estrutura da sociedade era dividida entre proletário e os burgueses. Hoje nós temos a burguesia, a classe média, a elite. Então, assim, há diversas variações que não permitem que o comunismo seja aplicado no Brasil, muitíssimo pelo contrário. Aliás, nós nunca estivemos perto, sequer, de chegar a uma sociedade comunista. Mas é isso que se usa de argumentos para poder legitimar o ilegitimável, que é o golpe. Bom, então, fechando aqui o nosso bate-papo que nós tivemos agora, nós falamos sobre Jânio Quadros, a campanha pelo fim da corrupção, o Jânio Vassourinha, o enfraquecimento do Estado Democrático de Direito, a articulação do golpe que começa quando ele condecora Che Guevara. Sugiro que vocês tirem uma foto do quadro para que vocês possam estudar. É isso. Até a próxima. Tamo junto. É nóis.